Eu sei, viu. Você vai ter 1 mês de folga de mim, pelo menos. Você vai viajar ou Não, não, vou dar um recessozinho, amiga, pra replanejar aqui umas coisas, reorganizar aqui umas coisas em casa. Essa luz tá horrível. tô te vendo direitinha. Ela tá um pouquinho amarela, assim, mas Pois não é, né? É porque pior que eu só tô com essa luz aqui, senão vai ser agora ficou mais pra branquinho. caramba. Tem que ser assim, né? Finge que é o bronze, né? Pessoa bronzeada. É. Então, vamos começar. Você está apresentando. Tô vendo a tela. Pronto. Tá vendo só os slides, né, agora? Tô. Pronto. Pronto. Vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos começar, seguindo a sequência. Na aula passada, a gente viu o primeiro, o segundo e o terceiro mandamentos, que é um mandamento positivo, né? Que fala mais do amor, do nosso amor a Deus, do respeito que nós devemos ter, né? E o quarto e o quarto mandamento também é um mandamento positivo e o quinto é um mandamento negativo. A gente vai já entender direitinho o porquê, tá? Então, o quarto mandamento, honrarás pai e mãe. E o quinto mandamento, não matar. Quando eu falo mandamentos positivos, é porque eles ordenam você para fazer determinada coisa. E negativos, eles proíbem. Na verdade, os mandamentos, a maior parte são mandamentos positivos e uma pequena parte são mandamentos negativos. Então, vamos começar a nossa oração pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Peço-te perdão pelos meus pecados e a graça de fazer com fruto esse tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, começando. O quarto mandamento refere-se a pais, filhos e cidadãos. Todas essas pessoas têm que rever constantemente esse quarto mandamento, tá? Então, que ele diz o quê? Amar e respeitar os pais, obedecer-lhes em tudo que não seja uma ofensa a Deus e atendê-los nas suas necessidades. E esse mandamento, ele se baseia em quê? Que toda autoridade vem de Deus. Então, por exemplo, a autoridade que os pais têm, a autoridade do poder civil, a autoridade dos religiosos superiores, são, em última análise, a autoridade de Deus, que ele digna a dividir com algumas pessoas. Então, assim, a responsabilidade que, por exemplo, que nós temos quando nos tornamos pais ou mães, ou quando somos pais e mães espirituais, é saber que quando a pessoa olha para a gente, toda figura de autoridade, ela representa a figura de Deus. Então, por isso que muitas pessoas que têm problemas, principalmente com a figura de autoridade, como o pai, têm problemas, por exemplo, em exercer, em viver a sua religião, né? Tem problemas na sua fé, por conta desse problema com a autoridade, tá? Então, um dia, os pais terão que prestar conta das almas dos seus filhos. Aí, assim, a primeira vez que eu li isso, poxa, caramba, o negócio é sério mesmo, né? Mas é a pura verdade. Então, a gente tem que sempre ver se nós estamos cumprindo realmente a nossa missão, né, nosso papel de pais. Então, ele se refere principalmente, por exemplo, se uma mãe é ausente do lar sem necessidade, Mário, então quer dizer, se eu preciso trabalhar para sustentar minha família, eu vou responder por não estar cuidando bem dos meus filhos? Não.
Então, assim, se você tem a necessidade de trabalhar para prover sua família, né, para prover o sustento dos seus filhos, você está fazendo isso por eles, né? Então, em primeira análise, você está fazendo pela sua família. E isso não é um abandono, né? Isso não é uma negligência. Agora, por exemplo, uma mãe que não necessita trabalhar, por exemplo, se o pai ganha o suficiente para prover a família, e a mãe, mesmo assim, opta por ter uma jornada de trabalho toda fora de casa, toda extenuante, assim, extenuante fora de casa, a ponto de negligenciar a educação dos seus filhos, de destinar elas de destinar a educação dos seus filhos a terceiros, aí sim isso consiste no erro, né? Porque, assim, você pode reduzir um pouco a sua carga horária, também não há uma recomendação da igreja que as mulheres não trabalhem fora de casa, desde que seja possível conciliar a atenção aos filhos com o trabalho fora, né? Que você não priorize um trabalho fora de casa se você não tem essa necessidade, né? Então você pode fazer jornadas flexíveis, né? Pode trabalhar um pouco menos, né? Reduzir o trabalho em turnos, para que você não prejudique a atenção ao cuidado dos filhos, né? Então, abandonar os filhos ao cuidado de terceiros por ocupações e distrações diversas, né? Então, aí vai realmente da análise da consciência de cada um, né? Pais que se reúnem na casa de amigos bebedores e de língua solta, né? Onde você vai expor os seus filhos, você vai responder por isso. Então, se você leva os seus filhos a locais inadequados, ao convívio de pessoas que não são bons exemplos, né, que vão oferecer algum risco para os seus filhos, seja de mau exemplo, né, má conduta, seja de riscos diretos, por exemplo, na presença de pessoas que bebem, né, às vezes as pessoas perdem os seus freios morais e submetem as crianças a cenas que elas não deveriam estar, que elas não poderiam ser expostas, né. Pais que brigam na frente dos filhos, né? Então, por exemplo, eu sou temperamental, eu sou uma pessoa que perco o controle. Ok, mas você tem que lutar para não fazer isso, principalmente na frente dos seus filhos, né? E se mudar, né? Se melhorar como pessoa, né? Para que não faça isso. Então, tudo isso, para você ver como a igreja é sábia, né? Tudo isso provoca realmente problemas muito grandes na educação das crianças, na formação da personalidade. Então, a igreja nada mais faz do que proteger as crianças, né? Proteger aquela alma em formação, né? Para você ver como a igreja é sábia, né, nos seus mandamentos. Então, não é um mandamento só de honrar pai e mãe, mas o que significa tudo isso, né? Não é só uma obrigação dos filhos, mas também requer uma obrigação dos pais, e muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Então, os deveres materiais dos pais, né? Promover, dar alimento, roupa, casa e assistência médica, né? É o básico necessário para que uma pessoa tenha um bom desenvolvimento, né? Educação para serem bons cidadãos, né? Úteis, economicamente suficientes, honrados e patriotas inteligentes. Os meios, como é que a pessoa vai fazer isso para os filhos, né? Os meios vai ser de acordo com a situação, de acordo com a situação de cada uma, né? Vai empregar os meios para que haja o desenvolvimento integral da pessoa, né? E também principalmente também intelectual, né? Então, não há desenvolvimento completo também sem o conhecimento das verdades da fé. Então, por exemplo, se você for falar para os seus filhos, ensinar eles a serem pessoas boas, né? Para isso você vai ter que falar da fé. Porque o referencial nosso máximo é Jesus Cristo, né? Ele representa o manual, é como se Jesus fosse o gabarito, né? Como o que nós devemos ser, como nós devemos nos portar como seres humanos. Isso está na pessoa de Jesus Cristo, né? O nosso objetivo é imitar Cristo, né? E o objetivo dos pais é fazer com que os filhos queiram imitar Cristo, né? Então, por exemplo, essa questão da parte material,
vai ser fornecido para as crianças de acordo com as necessidades da criança e com a situação da família. Se a família não tem condições grandes, não tem muitas condições financeiras, ela vai dar aquele básico, aquele necessário. Isso está ótimo, está muito certo, né? Então, assim, não existem padrões, né? Ah, eu vou botar numa escola tal, vou ter que dar roupa tal, não sei o que, para eu cumprir minha função de pai. Não, é de acordo com as suas condições financeiras, né? E então, assim, muitos pais também entram numa paranoia, né, de querer dar tudo da moda, né, de querer dar bens materiais em excesso, como se isso fosse ser um bom pai, uma boa mãe. E a Igreja Católica nos ensina até isso, que isso não significa ser bom pai e boa mãe, né? Se você não é capaz de prover o resto, a sua presença, por exemplo, né? Então não adianta os dois pais ficarem trabalhando feito loucos para dar o bom, tudo do bom e do melhor da moda para os filhos em termos financeiros, e essa criança passar o dia sozinha, não ter o convívio, não ter o convívio mais, não ter o convívio do pai, o convívio da mãe, tá? Então a igreja justamente vem trazer a luz para essa situação, para regular. Esse mandamento vem justamente para regular isso, né? Principalmente hoje em dia, onde as pessoas perderam meio a noção, né, do que é ser pai, do que é ser mãe. Então, necessidades espirituais e sobrenaturais. A finalidade da vida dos filhos é alcançar a vida eterna. Então, assim, quando você tem isso na sua cabeça, que a sua finalidade como ser humano, né, é ser santa para alcançar a vida eterna, essa é a finalidade dos seus filhos. Então, você vai agir na sua vida de fato pensando nisso, né? Isso não é apenas uma coisa, que eu ouvi bonitinho na aula de doutrina e vou deixar passar, não. Isso deve ser o que vai guiar nossas ações, a nossa vida, né? Por isso que a igreja recomenda que, por exemplo, batizar os filhos o mais cedo possível, de preferência dentro de um mês, né? Do primeiro mês de vida. Porque se eu sei que o batismo, depois a gente vai falar do sacramento, da importância dele, mas que o primeiro sacramento que vai permitir com que aquela criança seja salva, vire filho de Deus, é o batismo, por que eu vou retardar isso? Né? Então, mais na frente a gente vai ver a importância do batismo. Então, assim que a mente começar a se abrir, falar de Deus, da sua bondade, providência e da obediência que lhe devemos. Então, à medida que a criança vai aprendendo a obedecer, né, os pais, vai tendo mais entendimento, né, lá, mais ou menos 5, 6 anos por aí, você também já vai falando, né, da bondade de Deus. Na verdade, a bondade de Deus, aqui em casa a gente fala o tempo todo, né, que foi Deus que nos deu isso, Deus nos deu aquilo, né, isso aí a gente pode falar o tempo todo, mas falar assim da providência, da vontade de Deus, da obediência que nós devemos a Ele, porque até então a criança só conhece obediência, o referencial de poder para ela é o pai e a mãe, né? Mas nós temos que dizer também, mostrar para os nossos filhos que nós obedecemos a alguém, né? Então, pai e mãe, eles se curvam diante de Deus. Então, os filhos que obedecem aos pais vão imediatamente apreender dos pais a obediência a Deus, né? Então, é mais ou menos esse caminho, é mais ou menos não, é esse caminho que é feito, né? Então, os filhos olham para os pais e veem a autoridade de Deus. Porque, assim, se você parar para pensar, um bebê, por exemplo, olha para o pai, para a mãe é como se fosse Deus. Primeiro, olha, ele deu a vida, né? Você dá o alimento, você dá o carinho, você dá o conforto, você dá a saúde, né? Dá o remédio no momento que precisa. É como se fosse Deus, né? Então, se você prestar atenção, é justamente essa representação que os filhos veem nos pais. E é nossa responsabilidade, a responsabilidade dos pais, fazer com que nós sejamos muito dignos, né, dessa representação, tá? Então, mal começam a falar, ensiná-los a rezar. Então, as primeiras orações, por exemplo, que a gente aprende, pelo menos que eu aprendi, foi o Santo Anjo na escola, né? Então, Ave Maria, o Pai Nosso e as outras orações, né, da nossa fé.
Então, pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Desde a primeira idade, devem iniciá-los nos mistérios da fé. Então, a importância que nós damos à nossa fé, ela será repassada aos nossos filhos. E nós, como pais católicos, isso é uma coisa que nós temos como obrigação, né? Termos também uma atitude vigilante, né, em relação a colegas, leituras, diversões, sem interferir inoportunamente, mas aconselhando-os ou adotando uma atitude firme, se assim for o caso. Aprender a amar a missa, comunhão, não por obrigação, mas por acompanhar os pais com orgulho, né? Então, aí vai ser aprendido muito pelo exemplo, né? O nosso amor à missa, o nosso comprometimento, o nosso amor, a nossa reverência à Sagrada Comunhão, né? À Sagrada Eucaristia. Então, tudo isso vai passando para os filhos, né? Deus dá aos bons esposos a sabedoria que necessitamos para cumprir, né? Então, olha aqui. Às vezes é meio desesperador, né? Você, tem muita coisa para aprender, muita coisa para ler, muita coisa para estudar, mas a gente nunca deve desistir, nunca deve desesperar e sempre contar com a graça de Deus, principalmente quando nós recebemos as bênçãos de Deus no sacramento do matrimônio. Então, ser bom pai e boa mãe começa com o amor mútuo e verdadeiro entre marido e mulher. Então, assim, eu até brinco, né, nos grupos de mães e tudo, que se eu pudesse dar apenas um conselho para se educar bem os filhos, apenas um, né, não pudesse dar mais nenhum, seria cuidar do casamento, né? Seria amar o marido e o marido amar a mulher. Esse é o conselho principal, né? Porque é onde começa tudo, né? Então, se os pais se amam um ao outro em Deus e amam os filhos como dons de Deus, podem ficar tranquilos que, ainda que cometerem erros, não causarão mal permanente. Então, Deus nos dá essa graça. Então, a gente vê vários e vários exemplos, né, de famílias que os pais se amavam muito, e que a educação deu muito certo, mesmo que tivessem acontecido de repente, sei lá, alguns problemas, né, no meio do caminho, mas que você percebe que os filhos eles se ancoram nesse amor, né? É como o amor entre o pai e a mãe, a estabilidade entre o pai e a mãe, ele nos ajuda a ter uma base forte, né? Então, essa base, ela consegue superar as outras dificuldades que vão vir pelo caminho, né? Então, essa coisa da estabilidade entre o amor, entre pai e mãe, isso vai moldando o caráter, né, dos filhos. Em relação às obrigações para com os nossos pais. Para com os nossos pais, nós temos que recordá-los, pais falecidos, né? Recordá-los nas orações e nas missas, oferecer missas periodicamente. Em relação aos pais vivos, depende da idade e da situação nossa e deles. Então, assim, por exemplo, Ilmara, minha mãe exige uma casa nova, exige um eletrodoméstico novo, e eu não tenho condição de comprar. Então, isso significa que eu estou desobedecendo o quarto mandamento? Não. Se você não tem condição de dar aquilo, né, e aquilo que a sua mãe está precisando não é uma coisa assim de necessidade básica dela, né, pelo menos não imediata, e você não tem condição de dar, então, isso não é um pecado, né? Isso não é um pecado. E também em relação ao cuidado dos pais vivos, né? Ele obriga a todos, mesmo os casados e com família. Então, tem muitas famílias que, às vezes, aquela pessoa que não casou, que ela fica com toda a responsabilidade de cuidar do pai e da mãe. A igreja diz justamente o contrário, né? Todos os filhos igualmente têm a obrigação de cuidar dos pais. Não é deixar tudo para uma pessoa, sobrecarregar aquela pessoa. Se aquela pessoa tem mais disponibilidade, na verdade, ela tem que ser ajudada, né? E não abandonada pelas outras pessoas da família. Isso acontece bastante, né?
Então, nunca esquecer que com os nossos pais, independente do que aconteceu, independente se eles foram bons ou ruins, acima de tudo, nós temos uma dívida de amor, né? Se é pensar, né, que se não fosse eles, se não fosse o sim deles, nós não estaríamos aqui, né? Então, sempre lembrar disso, né? Aí entra essa discussão, né? Pais difíceis, o que fazer, né? Por exemplo, tem muitos casos de família onde a mãe ou o pai tem um transtorno de personalidade, são pessoas narcisistas, pessoas borderlines, que são pessoas assim, manipuladoras, que são pessoas que fazem muito mal aos filhos, né? São pessoas que humilham, são pessoas que realmente demonstram desprezo, né? Então, quando você tem nesses casos, o que fazer, né, com pais difíceis? Como honrá-los? Bem, desejar o bem-estar e a salvação eterna e rezar por eles. Por exemplo, tem pais que são mães que são narcisistas e que a única forma de conviver é realmente se afastar, né? Para o bem para o bem das duas pessoas, porque realmente a convivência é muito difícil, né? Então, nesse caso, rezar para que fique bem, né? Para que se converta, para que tenha uma vida boa, né? E sempre ajudá-los em suas necessidades, né? Se a mãe ou o pai estiverem doentes, estiverem passando necessidades financeiras básicas, né? Então, é nosso dever ajudar nessas situações também, né? Lembrando que Deus abençoa com uma benção especial os filhos e as filhas que provam o seu amor filial desinteressado com abnegação. Então, por exemplo, quanto mais difíceis os seus pais, assim, é muito fácil amar bons pais, né? Quando nós tivemos bons pais, pais que nos deram amor, atenção, que cuidaram de nós, é muito fácil, né? Retribuir, fazer-lhes os desejos, né? Mas às vezes, quando é um pai e uma mãe mais difícil, a bênção que Deus nos dá é ainda maior para que a gente consiga realizar esse mandamento, né? Então, quanto mais difícil de ser amado e você tentar amar, mais Deus vai lhe dar a bênção e a graça, né? Então, por exemplo, tem um questionamento. No caso de pais idosos, é correto Ilmara mandar ou não para o asilo? Bem, assim, vai depender realmente de cada situação. Por exemplo, se você tem situação econômica boa, se você tem como receber o seu pai e sua mãe dentro de casa para cuidar, seria a melhor alternativa, né, para que no fim da vida esse idoso não fique abandonado, né? Ou se, por exemplo, se a pessoa tem uma condição financeira boa de pagar um cuidador para que o idoso fique em casa também, os idosos sofrem muito quando saem da sua casa, né? E você vai ter uma visita constante, né? Vai sempre lá dar aquele apoio emocional, né? O apoio para o que o idoso precisar, maravilha. Mas se, por exemplo, você tem uma casa pequena, que você não consegue comportar, que você precisa trabalhar, que não vai ter uma pessoa disponível ali para cuidar daquele idoso, né? E você está fazendo isso realmente porque você acredita que é o melhor, né? E você não vai abandonar, né? Você pode colocar ele num lar de idosos e você está sempre lá constantemente visitando, vendo se está precisando de alguma coisa, né? Dando o apoio, o apoio emocional. Então, assim, são situações diferentes, né? Deus vai nos julgar de acordo com o nosso coração, né? Então, assim, não tem uma resposta certa, né? Uma resposta vai depender realmente da situação de cada um. Então, como nós devemos tratar os nossos pais? Com respeito, né, com reverência, procurar satisfazer seus desejos, por exemplo, eu quero comer um doce, né, quero fazer uma determinada viagem, né, se nós podemos realizar pequenos desejos dos nossos pais, né, por que não fazer, né, de vez em quando dar esse agrado, né, para retribuir também tanto amor e cuidado que nós tivemos, né. Então, aceitar suas correções sem insolência, né? Se nós não concordamos com aquilo que os nossos pais dizem, né? Tudo bem, pai, tranquilo. Beleza, você não é obrigado a aceitar, né? Você escuta com respeito e faz o que você quer da sua vida, né? Você é um adulto, né? Então, procurar ser conselho em decisões importantes, né?
Isso aqui também acontece muito quando são mais jovens, né? Questão de casamento e tudo, né? Procurar um conselho dos pais, né? Sempre são pessoas sábias que nos amam, né? E a gente vai querer também que os nossos filhos recorram a nós, né? Nessas situações, só para que a gente dê um apoio, né? Em relação a essas escolhas importantes da vida deles, né? Mas os pais, eles não podem obrigar os filhos em matéria de direito natural. Por exemplo, né? Em relação a casamento. Ah, meu filho, você não vai casar com essa pessoa, ou você vai casar com aquela outra pessoa, ou você vai ser padre, ou você vai ser freira. Não, em relação a isso, os pais não podem obrigar os filhos, né? Isso aí não faz sentido, né? Que os pais tenham poder de decisão sobre a vida dos filhos, tá certo? Isso aí a igreja também é bem clara. E o período mais difícil, né, geralmente é aquele período da adolescência, né? E os pais devem temperar firmeza, né? Então, assim, às vezes a gente é um pouco mais firme com eles quando é adulto, quando é criança, né? Faz isso, faz aquilo, né? Para condicioná-los à obediência. Quando eles entram na adolescência, a coisa muda de figura, né? Porque aí você vai precisar de mais compreensão, mais diálogo do que imposição, por exemplo, né? Então, pedir a Deus realmente sabedoria, né? Porque esse é um dos momentos, assim, um pouco delicados, digamos assim, da relação entre pais e filhos, né? Mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Não é uma loucura. É uma fase também de encantamento, onde a gente vai ver a personalidadezinha deles, né? Os pensamentos, a gente vai poder dividir muitas coisas, né? Então, é muito interessante. Sempre olhar pelo lado bom, né? Então, obrigação que nos impõe de amar a pátria, nossa família em escala maior. Então, assim, o quarto mandamento, como eu falei para vocês, ele não só se refere aos pais, mas também, de modo geral, às figuras de autoridade, tá? Então, interessar em relação à pátria, né? Principalmente a gente que é imigrante, né? Será que a gente pecou quando foi embora, não quer mais saber do Brasil? Como é que fica isso, né? Então, interessar-se pela prosperidade, respeitar e obedecer às autoridades legítimas. Os cidadãos têm direito de se defender de tiranias. Então, por exemplo, a gente vai desejar sim o bem do nosso país, né? Não é porque a gente sai de lá que a gente vai desejar o mal, né? Mas que seja um país bom, que seja um país próspero, que mude, né? Sempre que possível a gente tentar exaltar coisas boas do nosso país, que realmente tem muitas coisas. Óbvio que as coisas ruins existem, né? Mas que a gente também procure rezar pela prosperidade do nosso país, né? E a respeitar a questão da obediência às autoridades legítimas, né? As autoridades, por exemplo, no Brasil, são as autoridades que foram eleitas, né, nos países democráticos. Mas, mesmo assim, todo cidadão ele tem o direito de se defender de tiranias. Então, se é, se a atual situação do país é uma situação onde as leis começam a serem desrespeitadas, principalmente as leis de ordem natural, por exemplo, você tem o direito de se defender dessas tiranias como cidadão. Isso é lícito, né? Isso não seria um pecado, tá? Então, nenhum governo pode interferir com suas leis no direito do indivíduo, ou seja, da família, de amar e prestar culto a Deus, de receber a instrução e os serviços da igreja. Então, por exemplo, isso aqui aconteceu muito na pandemia, né? Eles fecharam as igrejas, impediram que nós recebêssemos os sacramentos. Então, isso aí foi uma tirania, né? Foi um momento de tirania que nós vivemos. E o desrespeito a essas leis e a essas normas, ele é lícito sim, porque a igreja não tem o direito de intervir na forma como nós prestamos culto a Deus. Então, por exemplo, lá na minha cidade, lá na minha paróquia, tinha uma igreja que o padre celebrava missa escondido, mesmo proibindo, ele dava os sacramentos, ele prestava o auxílio espiritual para quem fosse lá pedir, tá certo? E ele não estava incorrendo em nenhuma, assim, segundo as leis civis, eles estavam fazendo coisa errada, mas segundo as leis de Deus, eles estavam fazendo certo, porque ele estava resistindo a algo que não é direito do poder público, né? Que é um direito nosso que o governo não pode se meter, tá certo?
Então, de modo geral, acontece que bom católico, bom cidadão. Então, Cristo nos ensinou isso, né? Aquela passagem onde perguntam para ele: é lícito, Senhor, pagar o imposto a César? Então ele pega a moeda e diz: dai a César o que é de César. Então, com isso, ele mostrou que existem sim as autoridades na terra, né? E que nós devemos sim cumprir as leis que existem na terra, desde que não ultrapassem os limites, né? Como eu falei acima, tá certo? Em relação ao quinto mandamento, o quinto mandamento, tem muita gente que fala assim: ah, eu sou católico, eu não tenho grandes pecados, eu nunca matei, eu nunca roubei, pronto, né? Então, assim, as pessoas, em termos de bondade, as pessoas lembram muito do quinto mandamento. Ah, não matei, não roubei, pronto. Sou santa, sou santo, né? E vamos lá ver se é mesmo assim, né? Se é esse mesmo raciocínio. Só se você estudar o quinto mandamento, muitas e muitas pessoas que se dizem católicos, que dizem que não pecam porque não matam e não roubam, na verdade, estão pecando sim contra o quinto mandamento, tá? Principalmente, olha aqui, em relação a algumas situações, né? Então, só Deus dá a vida, só Ele pode tomá-la. Então, refere-se exclusivamente à vida humana. Então, os animais, na verdade, eles foram dados ao homem para o seu uso e conveniência, tá certo? Então, não existe isso de querer igualar a vida humana à vida dos animais. Óbvio que Deus nos deu os animais para nós usarmos com sabedoria para aquilo que nós precisamos, né? Então, não é sábio, né? Você sair por aí torturando animais, por exemplo, por perversidade, né? Isso aí também não faz sentido. Mas, na verdade, não chega a ser necessariamente um pecado, né? E a depender do que aconteça, no máximo um pecado venial, né? Mas eles não são pecados. Matar animais não vai atentar, no caso, contra o quinto mandamento. Refere-se exclusivamente em relação à vida humana. Então, por exemplo, homicídio e suicídio. Se resultado de alienação mental, jamais se nega sepultura cristã. Isso aqui é principalmente em relação aos costumes mais antigos, né? Antes, por exemplo, quando uma pessoa cometia o suicídio, o padre não ia no velório, não prestava assistência, né? Porque ele morreu, a pessoa teria morrido em pecado mortal. Mas à medida que, por exemplo, se descobriam as doenças mentais, você sabe que uma pessoa que muitas vezes comete suicídio, a pessoa não tinha a liberdade, né, de ter aquela ação por livre e espontânea vontade, né? Na verdade, a pessoa estava sendo dominada por uma doença, né, que naquela época, por exemplo, não tinha tratamento, né? E Deus tem misericórdia dessas pessoas. Então, a igreja aumentou, né, o seu poder de entendimento em relação a isso. Tanto que hoje, por mais que a pessoa cometa suicídio, a igreja não nega, né, a sepultura, os ritos fúnebres, né? Porque entende também que a misericórdia de Deus consegue alcançar também nessas situações, né? E realmente, na hora, o que leva uma pessoa a cometer, por exemplo, um suicídio, aí realmente vai ficar entre ela e Deus, né? Então, a igreja pressupõe a misericórdia de Deus, né? E não nega a assistência nesses casos. É lícito matar alguém em algum caso? Bem, em defesa própria ou de terceiros. Se você pensar que, por exemplo, um pai de família está em casa e ele vê a porta da sua casa sendo arrombada, é lícito que ele atire, que ele se defenda, porque se uma pessoa dessa entrar dentro de casa, vai ter pessoas indefesas, né? E o pai de família, ele é responsável pela defesa da sua família, né? Então é lícito, sim, legítima defesa, né? A igreja abraça, a igreja dá esse entendimento, né? Que a pessoa faltou, ela, na verdade, é um dever que obriga a pessoa à defesa dos inocentes, né? É um dever de caridade para com a sua família que um pai de família defenda, né? E muitas vezes
a única defesa é você realmente matar outra pessoa, não tem como, né? Você não vai ter agilidade de brigar, de mobilizar, enfim, se você puder fazer, óbvio que você vai fazer, né? Mas se você não puder e for a única maneira de você se defender, a igreja permite também e não consideram como um pecado mortal, tá? Então, o criminoso que ameaça tomar ou destruir bem de grande valor, né? Então, se é uma pessoa que vai destruir sua casa, né? Destruir o sustento da sua família, né? Também é lícito, a igreja prevê esses casos, que é lícito também a legítima defesa. Os guardiões da lei, né? Os policiais, por exemplo, eles são pagos para nos defender. Ah, Ilmara, mas, por exemplo, se tiver um caso de que o bandido já estava correndo de costas, não oferecia nenhum perigo para o policial. Ok, ele vai fazer o possível para ele não ser letal, né? De repente eles têm treinamento de atirar nas pernas, alguma coisa. Mas se, por exemplo, for numa situação de confronto, onde a vida do policial ou de terceiros é a mesma coisa da legítima defesa, tá? Se a vida das outras pessoas estiver sendo ameaçada, também é lícito que ele também possa, né, se defender e com isso a pessoa morrer numa situação como essa, tá? Então, nunca é lícito tirar a vida de um inocente para salvar a própria vida. Então, por exemplo, é num caso de um naufrágio. Você tá lá, naufragou, só tem você e outra pessoa lá, né? E a sua única forma de sobreviver, de repente, é, sei lá, cometer como é, meu Deus? O canibalismo, né? Você pegar, matar outra pessoa, se alimentar dela e viver. Isso é lícito? Não, isso não é lícito, tá certo? Ali é uma pessoa inocente. Ai, Mara, mas eu vou morrer se eu não fizer isso. Tudo bem, então os dois vão morrer, mas não é lícito, nunca é lícito você tirar a vida do inocente. Isso daqui, essa parte também pega em várias coisas da medicina, né? Como está um pouquinho adiantado, se alguém tiver dúvida de algum caso médico que ouviu falar, eu posso explicar para vocês. Aqui, como é mais da minha parte médica, né? Então eu me aprofundei melhor, né, em relação a essa parte, né? Em que situações, por exemplo, se a vida da mãe está correndo risco, né? É lícito matar o bebê? É como a igreja fala, nunca será lícito matar um inocente, mesmo que seja para sobreviver. Esse é o princípio. Mas existe uma situação em que, por exemplo, o objetivo não é matar o bebê, né? Em alguns casos, mas que ele pode acontecer de ele acabar morrendo, né? Por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês rapidinho. Gravidez tubária, né? É quando o bebezinho, em vez de se implantar no útero, ele se implanta lá na tubazinha uterina, né? A tuba, ela não tem condição de receber um bebê. Então, o que é que vai acontecer? Quando começar a crescer, mesmo que seja pequenininho, ela vai se romper. E com isso vai dar uma grande hemorragia e tem risco de vida para a mãe, enfim. Mas, por exemplo, você não pode, antes de romper a tuba, você ir lá e arrancar o bebezinho, porque você vai estar matando, tá? Então, nesses casos, a gente usa na medicina uma conduta chamada conduta armada, né? Não, expectação armada, que é o quê? A gente vai observar a mãe internada e o momento que tiver um sangramento ali, significando que houve o rompimento da tuba uterina, naquele momento ela vai entrar na cirurgia, né? Porque provavelmente ali o bebê já vai ter morrido, né? E com isso você consegue salvar a mãe, né? Enfim, então assim, se ficou complicado, depois vocês perguntam e eu explico melhor, tá? Mas essas questões de bioética, né? Existem vários cursos só para tratar sobre isso, né? Sobre a bioética. E aborto, né? É um pecado de suma gravidade, é um assassinato, tem dupla maldade, porque envia para a eternidade uma alma sem ter lhe dado a oportunidade de ser batizada. Então, assim, além de você matar um inocente, que já é um crime
muito grave, você vai ter tirado daquela pessoa, daquele bebezinho, a chance de ter sido batizado, né? Então, mais na frente eu falo em relação a essa parte do batismo, né? Então, assim, lembrem-se disso, o aborto, ele é uma dupla maldade, porque ele envia para a eternidade uma alma sem ter lhe dado a oportunidade de ser batizada. Em que momento a vida começa? A partir do momento da concepção. Então, para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica ela é a única instituição, né, instituição da face da Terra que defende isso, tá? A partir do momento da concepção. E o que é que a medicina diz? A medicina não tem certeza, ela não bate o martelo para dizer que começa desse momento ou do outro. No máximo que ela diz assim, a partir de 8 semanas se começa a formação do sistema nervoso central, o coração começa a bater, então pode ser considerado o início da vida. Mas mesmo assim a medicina não bate o martelo. Por quê? Interesses mil, né? Interesses mil. Mas a Igreja Católica não. A partir do momento da concepção. Então, tá lá o óvulozinho, tá lá o espermatozoide. Juntou o óvulo com o espermatozoide, naquele momento começa a vida, tá bom? Naquele momento, Deus cria a alma e coloca no corpo e une. Ali vira uma pessoa que nunca mais morrerá, que terá uma alma imortal, tá? Então, outra coisa que é pecado grave é cooperação com o aborto, né? Você estimular o aborto, você promover o aborto. Então, por exemplo, assistentes sociais que dão como alternativa, única alternativa para as mães, né? O aborto, médicos que praticam o aborto, tudo isso é excomunhão. E a igreja também excomunga a mãe, né? A mãe e o médico que praticam isso, tá? O diagnóstico pré-natal, a intervenção proporcional no feto são lícitos, né? Então, por exemplo, você fazer um exame durante a gestação, né? Você vai calcular o risco-benefício, né? Se tiver um risco muito grande para a vida do bebezinho, você não vai fazer o exame, né? Mas se é uma coisa que vai beneficiar o bebezinho, o diagnóstico, você pode fazer exames do bebezinho na barriga, não tem problema, tá? Por exemplo, existem cirurgias intraútero, né, de doenças cardíacas, de doenças na coluna, né, que você pode intervir na barriga, operar o bebezinho, né, fechar a barriga, o útero, deixar ele lá, e com isso ele tem uma recuperação mais rápida. Isso também é lícito, né, que você está querendo salvar a vida do bebezinho, né, dar mais qualidade de vida para ele, tá? É imoral, por exemplo, produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Gente, essa aqui é uma questão também que a gente deve estar muito, muito consciente. Por exemplo, é lícito a fertilização in vitro? Por tudo que a gente viu, se eu digo que a vida começa na concepção, que é a união do óvulo e do espermatozoide, o que é que você está fazendo na fertilização in vitro? Às vezes, gente, são feitos 8 embriões, 10, 12 embriões, e muitos são simplesmente descartados. Ah, não, esse aqui pode estar com defeitinho genético, esse aqui pode ser um síndrome de Down, esse aqui pode ter uma doença tal. Simplesmente se descarta, né? Se brinca com a vida humana. Ah, esse aqui eu vou descartar porque eu já sei que ele vai ser menina e o casal só quer menino. Acontecem, gente, as maiores barbaridades que vocês possam imaginar em relação a isso, né? Então, a igreja, ela se compadece da dor, por exemplo, dos casais que não podem ter filhos e que recorrem a esses métodos. A igreja é solidária, mas a igreja de forma alguma aprova. Por quê? Vai contra 2 mandamentos. Primeiro, que você desvincula a vida, né, da função da união do casal, né? Então, para ter a vida, tem que ter a união do casal, do homem e da mulher. Com isso, você desvincula do ato conjugal, né? Então, isso aí é o primeiro, né? E o segundo, a manipulação da vida humana, né? Você pega e descarta a vida humana como se fosse qualquer coisa.
Ai, Yumara, mas eu ouvi falar de uma pessoa que fecundou 8 embriões e vai implantar os 8 embriões, tudo bem? Ela não está fazendo um aborto, ela não está jogando fora os bebezinhos nem nada. Mas mesmo assim a igreja não permite, porque você está desvinculando do ato conjugal, né? Isso é para acontecer, a geração da vida é dentro do ato conjugal, não fora, tá certo? Então, por essas razões que a igreja proíbe para os católicos, né? E a igreja é muito sábia, gente, porque o tanto de barbaridade que não acontece. Por exemplo, eu vi uma reportagem agora sobre o comércio que está tendo de barriga de aluguel, né? Muitas mulheres pobres estão sendo usadas como verdadeiras incubadoras humanas, né? Qualquer casal vai lá, coloca, ela engravida, recebe dinheiro por aquilo. Gente, isso é uma loucura, né? Isso é uma manipulação da vida, assim, no nível extremo, né? Então, é imoral também a manipulação genética. Essa história de você de você descartar os embriões pelo sexo, pela doença que tem, isso é completamente contra, né, a natureza humana, fere diretamente o quinto mandamento, né? E também entra aqui a questão do uso dos anticoncepcionais, porque você tem abortos ocultos, né? Falando bem rápido do mecanismo de ação dos anticoncepcionais, eu acho que eu até já falei para as meninas na aula de matrimônio. A Tássia até já sabe. Mas assim, o que é que a maioria dos anticoncepcionais fazem? Eles inibem a ovulação, nem sempre conseguem inibir de maneira efetiva, mas o que de fato eles fazem é impedir que o endométrio cresça, né? Aquela camadazinha do útero, que vai fazer com que o bebê se grude, né? Dar sustentação para o bebê se desenvolver. Como os anticoncepcionais deixam isso fininho, o que é que vai acontecer? Você pode ter um bebezinho que vai chegar lá no útero e ele vai simplesmente ser abortado, né? Ele não vai ter onde se fixar. E existem mulheres que têm isso todo mês, que são chamados abortos ocultos. A mulher nunca nem vai saber que engravidou, quando na verdade ela pode estar abortando uma vez por mês, né? E isso é um crime, né? Ela vai estar matando o filho dela, pode estar matando um filho dela por mês, né? Isso não é exagero. Isso é descrito em bula, tá? Mas isso não se fala. É interessante, né? Isso não se fala, simplesmente. Então, para a gente finalizar, falando um pouquinho, para não esticar muito, que já foi, passamos o tempo. Então, o princípio de defesa própria entende-se, estende-se, ou estende-se às nações. Eu só errei a letrinha, tá? Então, em relação às guerras, a igreja também fala isso no catecismo. Quem quiser ler com mais profundidade, ou vai direto no catecismo, tem no site, né, do Vaticano, bem bonitinho, ou vai nesse capítulo do Fé Explicada, né? Mas ele fala: soldado em guerra justa não peca, né? Então, se o soldado está na guerra, e o que é uma guerra justa? Aí ele dá alguns critérios para a gente ver se aquela guerra realmente é justa, né? Dano infligido seja durável, grave e certo. Que se recorra a ele em último caso. Que haja condições sérias de êxito. Por exemplo, você entrar numa guerra sabendo que você vai perder, ou seja, você só vai matar as pessoas, não faz sentido você entrar numa guerra dessa, né? Então, a não ser que você tenha realmente condições de ganhar. Então, que o emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. Então, cada cidadão e cada governante deve agir para evitar as guerras, né? Mas se ela acontecer, no caso, que ela seja pelo menos uma guerra justa. Aí tem esses critérios aí para analisar. No caso de agressão física, né? Se causamos mal físico deliberadamente, é pecado, podendo ser pecado mortal. Então, por exemplo, se numa briga de bar a pessoa dá um murro na outra, e esse murro deixou a pessoa cega, isso é um dano irreversível, né? Então, isso é um pecado mortal, tá certo? Que a pessoa cometeu. Por exemplo, você dirigir com imprudência é um pecado, porque você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Se você atropelar uma pessoa, isso é um pecado mortal, porque você provocou um grande dano porque você quis essa pessoa, né?
Olha que a embriaguez, por si só, ela é pecado mortal se a pessoa passa a não... Ó, embriaguez é pecado mortal se a pessoa passa a não saber o que faz. Ai, o Mário, eu pensei que era o contrário. Se a pessoa estava embriagada, a pessoa não sabia o que fazia, isso não era normal. Não. Mas a pessoa se embriagou porque quis, né? Houve um ato de vontade. Então, só o fato da pessoa se embriagar já é um pecado mortal. A ponto de a pessoa não saber o que está fazendo, perder o sentido, é um pecado mortal, tá? E nós somos responsáveis pela nossa saúde. Por exemplo, Yumara, tem como evitar todo tipo de doença? Não, não é possível, né? Você viver sem, com tudo perfeito, né, na perfeição. Mas, por exemplo, se você sabe que, por exemplo, você tem caso de câncer na sua família de pulmão, e você sabe que fumar dá câncer de pulmão, então você vai estar fazendo um dano à sua própria vida, né? Então você pode estar assim, né? Cometendo um pecado e até um pecado mortal, né? Você está trazendo um dano muito grande à sua vida, por exemplo, né? No caso, como eu falei para vocês, a questão do suicídio, né? Se a pessoa se matou, né? Porque não tinha nenhuma doença, não tinha nada, realmente se matou porque quis, né? No caso, isso é um pecado mortal, obviamente, né? A pessoa morreria em pecado mortal, que é a pior das tragédias que pode existir, né? Enfim, em relação a isso, o que é lícito que a igreja faz? Fala, né? Amputações e cirurgias, né? Que a pessoa precise, né? Tem um câncer na perna, pode amputar a perna? Pode. Mas agora a pessoa simplesmente se mutilar, né? Vou tirar as mamas, vou tirar meus órgãos genitais porque eu quero me parecer com uma pessoa, né? Na verdade, olha, até a misericórdia de Deus atua aí. Por quê? Muitas vezes essas pessoas têm problemas muito graves psicológicos, né? Muito graves, né? Então, até onde a pessoa responde por aquilo que ele está fazendo, né? Então, assim, a misericórdia de Deus entra aí também, tá? Mas, por exemplo, amputações, cirurgias, transplantes, tudo isso é lícito, né? É voltado para salvar a sua vida, né? Para manter sua saúde, tá? Experimentos em humanos que firam a dignidade humana não são permitidos, né? Então, qualquer experiência, né? Qualquer dano à saúde das pessoas, né? Que fira a dignidade humana não são permitidos, tá? É pecado mutilar o corpo, podendo ser pecado grave, como eu falei para vocês, né? Então, esses adolescentes, né, que tiram as mamas, que querem tirar os genitais, né? Então, muito cuidado, porque, por exemplo, o profissional de saúde que faz isso, ele também vai estar incorrendo no pecado, né? Muitas vezes um pecado grave. Ele está provocando dano à vida da outra pessoa, né? Cirurgia para esterilidade, né? Vasectomia, a famosa cirurgia de ligação, tudo isso é pecado, né? Pecado mortal, né? Então, se for uma coisa voluntária, né? O pecado mortal inclui o cirurgião. Então, como eu falei para vocês, a questão da retirada lá das mamas, né? Dos genitais, se foi voluntário, porque a pessoa realmente quis, né? Então, o cirurgião também é culpado por isso. A eutanásia, olha aqui o caso do Canadá, é sempre um pecado grave. Não existem exceções para a eutanásia. Yumara, mas aquela pessoa está sofrendo muito, ela não aguenta mais sofrer. Gente, a pessoa sofre por alguma coisa que está causando sofrimento. E assim, você pode usar todos os meios para reduzir o sofrimento de uma pessoa. Se a pessoa sofre por dor, você tem analgésicos muito potentes que você vai dar para aquela pessoa. Se a pessoa sofre por sofrimento psicológico, você pode dar outras formas de apoio para aquela pessoa sofrer menos. Enfim, não existe justificativa, tá, para eutanásia, tá? Segundo a nossa Igreja Católica. E é óbvio isso. Quando você para estudar, para vocês terem uma ideia, sabe qual tá sendo o principal motivo de eutanásia aqui no Canadá? Simplesmente depressão, que
se manifesta como, por exemplo, o idoso que perde a autonomia, né, que não está conseguindo fazer suas atividades, simplesmente ele aciona, não, quero morrer. Gente, não faz sentido. As pessoas estão praticando um genocídio em relação à terceira idade, né? Então, os idosos estão sendo abandonados e estão desesperados, não estão recebendo tratamento. Tem idoso pedindo eutanásia por depressão, sem estar tratado, né? Então, isso é uma loucura. Existem até casos aqui no Canadá que as pessoas estão pedindo eutanásia por dívidas, por endividamento. Então, assim, nos últimos anos, o critério para oferecer esse serviço no Canadá foi banalizado. Existem vários e vários parlamentares que estão querendo questionar, né, como é que está a lei da eutanásia no Canadá. Isso é uma loucura, né? Primeiro que não deveria nem ter sido aprovada essa loucura, né? E, na verdade, não existem leis para isso. No Canadá não existe lei de aborto e nem lei de eutanásia. O que existiu foi um ativismo judicial. Um juiz deu uma canetada, segundo o caso, e isso foi liberado no país inteiro. Engraçado, vocês sabiam disso, né? Não tem legislação para essas coisas. É a loucura do judiciário, né? Sim, continuando para eu poder terminar, que eu já estou me esticando demais. Então, cuidados paliativos é lícito, tá? Alguém quiser alguma explicação sobre a diferença de eutanásia e cuidados paliativos, a gente manda a perguntinha que eu mando um áudio e tira essa dúvida aí para vocês, tá bom? Ódio e vingança também é um atentado contra um quinto mandamento, é pecado mortal. Ira reta não é pecado. Por exemplo, um pai irado com o filho, porque o filho fez uma coisa errada, né? Fez uma grande besteira, e o pai tem aquele momento de ira, isso não é pecado, né? Mas a ira direcionada a pessoas é pecado, né? Você ter raiva, ter ódio de uma pessoa que sem um motivo justo, né? Querendo causar algum mal àquela pessoa, aí sim é pecado. Por exemplo, um pai, quando está irado com o filho, ele quer o bem do filho, né? Então, essa é a principal diferença, tá? A ira reta, ela deseja o bem, né? E a ira direcionada a pessoas é só a raiva, né? Que vai explodir para cima de uma pessoa, tá? O mau exemplo também pode ser considerado um pecado, né? E ele pode ser um pecado mortal, por exemplo, quando ele incitar a pessoa ao pecado, é o que a gente chama de escândalo, e pode ser um pecado grave, tá? Pode ser um pecado mortal, se levar a pessoa a também cometer um pecado mortal, tá certo? Então, muitas coisas. E aí, Tassi, como foi a única guerreira, não Muito vejo bom. você escrevendo. Faltou o chazinho. Não, hoje foi aquele Coca-Cola. Coca-Cola. Tá bom também, geladinho. Coca-Cola zero hoje. Muito bom material. E, Muito. Fez lembrar um amiga, bocado de coisas e muita coisa, assim, da para família. pensar, né? E muita coisa para pensar. Meio um pouco assustador, assim, para digerir, para você. Você É, começa em pequenas coisas falar, meu Deus, socorro. Tem que é olhar mais verdade. para isso aqui. Não, em relação, por exemplo, ao quinto mandamento, é muito engraçado, porque todo mundo fala, não, mas eu não matei, não roubei, eu não tenho um pecado grande, não. É, Será, né? hum, Vamos fazer um exame de consciência, porque se você posta lá nas redes sociais, uma menina de 11 anos tem que abortar, você está incentivando, né? Você sim. está incentivando, de certa forma, né? Então, assim, se essa situação acontece na sua vida, você vai incentivar, então você vai estar fazendo, você vai Sim. estar cometendo um pecado mortal, né? Você incentivando uma coisa dessa, né? A acontecer. Então, Mas os pecados mortais também são redimidos na confissão, Mara? Ou não? são, sim. Também Assim, são. na verdade, por exemplo, os pecados mortais, todo pecado o que é o pecado? É uma ofensa a Deus, Uhum, né? É uma ofensa e um distanciamento de Deus.
Então, todos os pecados, eles foram, principalmente os mortais, que nós não teríamos condições de pagar, porque nós não temos, assim, é muito diferente Deus e a gente, né? Um abismo, né? Uhum, Então, quanto maior a honra de quem foi ofendido, mais eu teria que fazer coisas para me redimir. E a uhum, gente não tem como, né? Por isso que o Verbo reencarnou, Jesus Cristo veio como ser humano para redimir, elevar o gênero humano para que ele pudesse se sacrificar, né? E redimir os nossos pecados. Então, nós recebemos o perdão dos pecados mortais pelo sacrifício de Cristo, né? uhum, Então, na confissão, nós temos todos os nossos pecados perdoados, se assim nos arrependemos, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que matou, né? Não foi uma morte em legítima defesa, matou por crueldade, alguma coisa. Se ela uhum, se arrepende e confessa, ela é perdoada. uhum, Né? Então, por exemplo, uma mulher que cometeu um aborto, ela se arrepende, confessa e ela é perdoada. uhum. Então, essa é a grande riqueza dos sacramentos, né? É você ter a certeza de que foi perdoado pelo sacerdote que é representante de Deus, né? Mas é a consciência, né, de como você vai falando assim, tem coisas que às vezes você acha que, né, por exemplo, a questão da embriaguez, até você perder a consciência, eu não saberia que isso seria um pecado mortal, por exemplo. Né? Pois é, porque Não tem você, a falta da consciência e quando você começa, enfim, digerindo aqui. porque assim, se você parar para prestar atenção, quantas coisas erradas não podem acontecer pelo fato de você ter perdido a razão voluntariamente, né? Sim. Então, o risco de fazer mal às pessoas, de matar as pessoas, de cometer pecados graves, né? Então, você abrir mão da consciência, né? Você está lesando uma parte saudável sua porque você quis, né? Voluntariamente. Uhum. Você está abrindo mão daquilo que nos assemelha a Deus, que é a nossa inteligência, né? Então, a pessoa que usa drogas, a pessoa que tem uma embriaguez voluntária. Agora, por exemplo, aí entra mais uma vez a questão da misericórdia de Deus. Se a pessoa está doente, né? Se a pessoa realmente não consegue se controlar, né? A pessoa faz o possível, mas recai naquilo, tem a misericórdia de Deus, opera a misericórdia de Deus. Um Mas viciado, né? Seria o caso, exatamente, um viciado. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em crack, ela não consegue mais. Ela está doente, entendeu? Uhum, Ela perdeu a liberdade. Se você perde a liberdade, não é um pecado, porque lembra das condições para você pecar, né? Você tem que uhum, ser livre, né? Então, se a pessoa está naquela aprisionamento ali da droga, a pessoa perdeu completamente a liberdade, a pessoa não consegue. Não consegue sozinha, né? Ela tem que ser medicada, tem que ser ajudada. sim, uhum. Ah, Então, muito tem esses interessante. aspectos também, né? Mas quando a gente escolhe por livre e espontânea vontade as coisas, aí tá o pecado, né? Muito bom. Obrigada por compartilhar, pelo seu tempo. Não, o que é isso, minha amiga? Mas para você ver, né? Tudo se encaixa, né? Tudo faz sentido, né? Nada assim é arbitrário. Ah, é porque né? É porque eu quero assim, né? Sim. É porque Deus quis assim. Não. Quando você coloca realmente no raciocínio das coisas, você vê, poxa, realmente é a sabedoria divina, Hum, né? Ele quer que a gente realmente viva plenamente, né? Que a gente seja plenamente feliz, né? sim, Basicamente isso. Pois, meu amigo, o que tiver de dúvida, viu? tá bem. Manda aí, Pode deixar. viu? Pode deixar. Obrigada pela companhia, Tassi. Beijo, obrigada a Guerreira você, Mara. Jedi. Beijo. Beijo, boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite.